Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos de volta com a nossa porção bíblica diária. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Deus vai julgar os segredos das pessoas. Vamos refletir sobre isso? Muitas pessoas projetam nas outras o que elas são, o que elas fazem e o que elas pensam. Será que ninguém está vendo isso? Sim, com certeza. Há um Deus que tem os olhos como chamas de fogo e esses mesmos olhos de Deus estão em todos os lugares. Yahvé, o grande eu sou, está contemplando tudo. Veja que abordagem interessante o apóstolo Paulo faz sobre esses julgamentos que as pessoas fazem umas das outras. Está no capítulo 2 da carta aos Romanos. Paulo começa dizendo o seguinte: por isso, você é indesculpável quando julga os outros. Em outras palavras, não há como você ficar sem culpa quando você julga os outros. Nos faz lembrar do que está registrado no capítulo 7, versículo 1 de Mateus, ainda no Sermão do Monte, quando Jesus diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O conselho é para a gente não julgar, e se a gente julgar, o mesmo critério e a mesma medida que a gente usar também será usado contra nós mesmos. E Paulo ainda dizendo, queridos, nesse versículo 1, ele vai dizer: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Observe que Paulo está se referindo a uma pessoa que está condenando a outra e que pratica as mesmas coisas. E essa afirmação, não importa quem você é muito esclarecedora. Porque algumas pessoas, pelo título eclesiástico que tem, pela sua notoriedade, pela influência que exerce, elas não vigiam quando o assunto é o julgamento alheio. Elas não se importam se as suas práticas são iguais ou semelhantes à daquele que está cometendo pecado, está cometendo um delito. Quem adota esse tipo de expediente está na mira de Deus. Veja o que Paulo ainda vai dizer. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Irmãos, é muita hipocrisia uma pessoa criticar, condenar, difamar, descer a ripa em alguém que está no erro, sendo que ele está praticando coisas semelhantes ou até piores. E Paulo vai continuar a falar. Versículo 3. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Eita, irmãos, a coisa é séria. Se você tem ouvido mensagens de alertas como esse, mas essas mensagens entram em um ouvido e saem no outro, e você permanece nessa teimosia, ouça o versículo 5. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. No Salmo 62, versículo 12, está escrito assim: e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Em Mateus capítulo 16, versículo 27, Jesus disse: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Meus queridos, não há como a gente fugir. Cada um de nós
tudo aquilo que a gente faz, sejam coisas boas ou coisas ruins, nós seremos retribuídos. E Paulo continua dizendo no versículo 7, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo ainda diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Isso não ficará impune. E Paulo continua dizendo no versículo 9 ainda, do capítulo 2, tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, está registrado assim, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade. Em Colossenses capítulo 3, versículo 25, Paulo registrou, e quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, e se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Deus estará julgando os segredos das pessoas, aquilo que muitos fazem em secreto, a motivação dos corações, os pensamentos que nenhuma outra pessoa sabe. Deus vai julgar, queridos, esses segredos das pessoas. E em Lucas capítulo 12, versículo 2, a palavra registra, não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, a palavra diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E eu quero encerrar essa meditação lembrando, fazendo uma observação importante, que durante essa meditação pode ter pairado na sua mente a ideia de que nós não podemos apontar ninguém, corrigir os erros de ninguém, deixá-las à vontade. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O que Paulo está falando nesse texto é que os homens não podem julgar as pessoas se eles estão praticando as mesmas coisas, coisas semelhantes. Ouça o que está registrado em João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, o julgamento do verdadeiro cristão é segundo critérios bíblicos, né? E só pode fazer isso aquele que não tem telhado de vidro, aquele que não está praticando as mesmas coisas ou coisas semelhantes. Porque lembre-se, com a mesma medida que a gente mede, nós seremos medidos. Com os mesmos critérios que a gente usa, também esses mesmos critérios serão usados quando a pessoa que vai ser julgada seremos nós. Que Deus fale ao seu coração.